Bora, galerinha! Casos obscuros de Lost Media, do canal do Waquinho, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. O último que eu trouxe foi bem maneiro, hein, cara? Foi aí, as views dele foram absurdas aí, agradeço muito. A gente pegou 1000 views nele aí em pouquíssimo tempo, então agradeço demais aí todo mundo aí por ter ele se interessado tanto por aquele vídeo do tutorial mais bizarro do mundo. Fica aí o convite, né? Se você não assistiu ainda, que assista lá, que aquele vídeo ficou fantástico. E eu tô achando que esse vai chegar a ser na mesma pegada, hein, cara, porque esse vídeo aí parece ser muito bom. E é um tema que todo mundo gosta, né, Lost Medias. Eu gravei essa semana não, acho que foi semana passada, né, um vídeo sobre Lost Medias encontrados em 2026. Não, 2025, eu tô maluco, cara, 2025, tô profetizando, gente. Semana passada eu gravei, se você quiser também, eu recomendo que você assista, porque foi bem legal, se você se interessa por Lost Medias. E tô curioso pra ver o que ele vai colocar aqui, né, espero que tenha bastante coisa inédita, que a gente nunca tenha visto. E vamos trocando uma ideia durante o vídeo, tá bom? Se puder, deixando um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscrevam se possível. Considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do nosso server do Discord tem na descrição também, se quiser fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Então, vambora pra esse vídeo aí, tô bastante animado, acho que vai ser realmente bem legal, tá bom? Então, bora! Lost Media são vídeos, filmes ou jogos que acabaram se perdendo com o tempo, ou foram destruídos de propósito. Hoje vamos explorar os casos mais sombrios de Lost Media, e à medida que o vídeo avança, as histórias se tornam cada vez mais perturbadoras. Interessante. Melanie. Martinez? Eu gosto das músicas Em dela. 2008, existiu um programa chamado Moment of Truth. A proposta era simples. Um participante era colocado diante de um detector de mentiras e respondia Droga, isso, caraca. 21 perguntas louco, ao vivo. A cada não participaria resposta disso não, hein, cara. Tenho medo, verdadeira, cara. ele ganhava Cara, dinheiro. sabe por que eu tenho medo disso aí, cara? Porque esses negócios nunca ele não consegue, esses detectores de mentiras não conseguem falar 100% se uma coisa é mentira ou verdade. Só que se você vai num programa desse e você fala uma coisa que é verdade, você sabe que é verdade, detecta como mentira, vai ficar pra sempre você como mentiroso, né, cara? E isso se repetia pública, até né? que ele pudesse levar até $500 mil. Mas havia uma única regra: se ele mentisse, mesmo que fosse uma vez, perdia tudo. Ou seja, o programa era feito para expor pessoas em situações Tem que ser extremamente verdadeiro. desconfortáveis. Mas tinha outro detalhe. Além de ser exibido na TV, os Não familiares, nunca, hein? parceiros e amigos dos participantes estavam sempre presentes. Tudo Ou pra seja, dar errado. as perguntas não eram só desconfortáveis, elas Humilhantes. revelam de fato segredos íntimos e bizarros. Então vamos para o ano de 2009. Nesse ano, Mano, vou alegar que é entretenimento, a hein, emissora selecionou uma participante chamada Melanie Williams, e o que aconteceu com ela foi realmente sombrio. Mais do que isso, o episódio inteiro foi removido do ar por causa do que foi dito. Hoje em dia, apenas alguns trechos desse episódio foram recuperados com o tempo, mas o que poderia ser tão perturbador a ponto de se tornar uma Lost Media? Melanie Williams não era uma participante comum, ela cresceu em uma comunidade mormon chamada FLDS. Já tô vendo pra onde vai Se isso você daí. não sabe, bom, eu falei sobre essa comunidade em um vídeo passado, Não lembro. que chegou a ser derrubado do canal, mas eu consegui recuperar. Então vou tentar ser breve sobre esse caso, Nossa, justamente não porque conheço foi esse ele tema. que fez com que meu vídeo caísse. Mas na prática essa seita era liderada por um homem chamado Warren Jeffs, que se autoproclamava um profeta. E se você não viu meu vídeo anterior, tá aqui um breve resumo de quem ele era. Ele dizia ser o único homem no mundo capaz de se comunicar diretamente com Deus, o que por si Já tô vendo. Por que só tem mulheres no seu culto aí, o Warren? só já soa perigoso, mas o pior era que o Warren Não, vai ter organizava também, né? casamentos arranjados dentro da comunidade, geralmente para ele mesmo. E o mais assustador, a idade Óbvio, né, cara? das Que espertinho, né, cara? meninas nunca eram levadas em conta. As cerimônias eram realizadas entre crianças e homens de até 85 anos. A comunidade também possuía regras Tudo extremas, errado, né, cara? como o silêncio absoluto das mulheres e a permissão para que os homens tivessem várias esposas. Mas talvez o mais macabro era que todos os casamentos eram decididos média. pelos líderes da FLDS, ou seja, claramente um culto. Então, dito isso, em 2009, Melanie... É pesado pra caramba uma menina dessa participar lá, né? Eu tenho até medo das perguntas que vão fazer, né? Mas aí vai da decência, né? Da elegância do programa de fazer perguntas também que não sejam tão degradantes, né, cara? apareceu no episódio 9 da segunda temporada do programa. Só que ninguém estava preparado para ouvir algo tão perturbador sendo revelado ao vivo na TV. Melanie participou do programa acompanhada do pai, da mãe e do marido, mas logo começou a revelar uma série de verdades perturbadoras, e ao fundo era possível ouvir a reação do público. Estavam chocados, surpresos e tensos. While living in a polygamous community, did you know of any underage girls who were married to adult men? Como é que é?
Did you know of any underage girls who were married to adult men? Ela vai falar, a verdade é que ela sabia, né? Só que ela vai falar que não. Não, que ok, tá, ela falou a verdade. Recuperado até hoje é apenas o trailer do episódio 9. O que realmente aconteceu dentro desse programa segue sendo um mistério até hoje. Caramba. Muitas pessoas têm se dedicado a procurar o episódio perdido de Melanie Williams, mas até agora... Estranho esse lance aí, né, cara, não só teórico da conspiração, né, mas estranho esse episódio cair, o vídeo do Aquinho, né? Me chamem de louco, achei estranho. E aí fica a pergunta. O que mais podemos descobrir sobre essa Lost Media? This is the moment. Question 21 is in my hand. Melanie chose to risk her $350,000. Claro que os caras podem ser cafajeste aqui, né, cara? E ela respondeu algo aí que é verdade, os caras falam que é mentira, contra a honra da pessoa, só que só pra não entregar o prêmio, né? To answer our 21st question. Não iria nunca nisso. Aqui tem um ponto interessante. Pelo que tudo indica, o episódio foi tão perturbador que precisou ser dividido em duas partes. Ou seja, Melanie voltaria a aparecer no episódio 10, onde responderia a pergunta número 21, e é exatamente nesse momento que acontece a cena mais impactante. No episódio 10, que diferente do anterior, ainda pode ser encontrado, ela recebe uma pergunta final, valendo $500 mil. Mas para isso, ela teria que expor algo capaz de mudar a vida de toda a sua família para sempre. Foi nessa pergunta que todos... Se ela já se casou com um homem adulto quando era descobriram criança, algo verdadeiramente perturbador. I'm going to show you this question. Is there anything you'd like to say to Melanie before we start? You're gonna have to follow your heart, but looks like you're about to cry. Here's the question. Is that the one you were fearing it might be? Logo em seguida, vemos o pai dela dizer, siga seu coração. Mas assim que Melanie lê a pergunta no monitor, sua expressão muda completamente. A angústia fica evidente no rosto dela, como se estivesse prestes a desabar. I'm gonna do it for my dad. I'm gonna go for it. Ok, bora. It's a tough question, excuse me. But it's a tough question. Nesse ponto, vemos Melanie decidindo ir isso até não é o legal fim. não, né, mano? É muito degradante esse programa aí. Eu falei que era entretenimento, mas não tô achando não. Quando tô... Pô, que isso é zoado, né, Vira cara? fundo e aceita responder. Mas o que vem logo depois é a pergunta que mudaria tudo. A pergunta que, sem que ninguém esperasse, viraria a vida daquela família de cabeça para baixo. Do you believe your father, as an adult, has ever had sexual relations with a minor? Bro. Ai, cara. Acho que a gente não precisa nem... Eu sabia que eu tava começando a pensar nisso, cara. Eu comecei a pensar assim, mas o pai dela não participava dessa seita também, né, cara? Não, eu tenho que responder que sim, né? Yes. Então é aqui que pergunto para Melanie se ela acha que o pai dela já esteve com uma menor. No vídeo, vemos o quanto ela sofre para responder. E quando ela diz que sim, a resposta se confirma. E Melanie, então, ganha $500 mil. Ela não só revelou coisas terríveis sobre a FLDS, como também expôs o pai para... Os caras se aproveitaram dela pra poder expor essa parada. Milhões de pessoas. Nesse momento, o pai tentava explicar a acusação. Coitado do pai não, cara! Coitado do pai! O pai tem que ir pra cadeia, sair fora, cara! Eu falei isso sem pensar aí, desculpa aí, rapaziada. Coitado do caramba, tem que ir pra cadeia e ficar atrás das grades, maldito aí. Dizendo que tudo foi por causa de um casamento arranjado pela FLDS. Religion I believed in, so I did. I married her. O programa acabou, e com o tempo tudo parecia voltar velho não sabe, não tem pensamento próprio, né? Só ao normal. Mas acontece que em 2011, Melanie revelaria algo mais. 3 anos depois do programa, Melanie surge na internet com um blog chamado Confissões de uma Garota Polígama. Lá ela contou como era crescer na FLDS, uma comunidade rígida, fechada e acima de tudo secreta. As mulheres não podiam falar nem contar a verdade. Se fizessem, eram chamadas de traidoras e condenadas a queimar no inferno. Mas o mais chocante foi quando ela revelou que o pai havia mentido no programa. No show, ele disse que se casou com uma garota de 17 anos, mas segundo Melanie, ela tinha só 14. O blog terminava revelando que o pai dela dizia que as mulheres eram chamadas de ovelhas na Bíblia, e por isso deveriam ser tratadas como tal. E bom, no episódio 9 da Melanie ainda se encontra perdido, e parece que nunca todas as pessoas não são chamadas de ovelhas na Bíblia, cara? Tipo assim... Teremos quais outras perguntas foram Jesus não é o bom pastor, né? feitas. É um caso impressionante de Lost Media. Né? Qual que é a lógica? Não tem lógica, né? Os caras estão pegando certas coisas, certas palavras e coisas assim então, mudando a narrativa para essas coisas reforçarem o pensamento deles, né? Megan Hausman.
O próximo caso aconteceu em 15 de agosto de 2009 e ainda é mais perturbador. Nessa data, a polícia de Buena Park, na Califórnia, recebeu uma denúncia sobre um forte cheiro vindo de um beco. Pouco tempo depois, os oficiais chegaram ao local e encontraram um container de lixo. Ao abrirem e começarem a vasculhar o conteúdo, eles se depararam com uma mala estranha. Quando abriram essa mala, eles encontraram o corpo de uma mulher, mas os detalhes dessa cena eram bem assustadores. Essa mulher estava sem dentes, com os dedos cortados e sem nenhuma roupa, ou seja, alguém fez de tudo para apagar qualquer traço de identidade da vítima. Parecia o crime perfeito, mas havia um detalhe crucial que o assassino havia deixado passar, e daqui a pouco vamos falar exatamente sobre isso. Enquanto isso, os investigadores iniciavam uma busca intensa para tentar identificar a vítima, mas o que eles não sabiam é que, ao mesmo tempo, algo completamente diferente estava acontecendo. Pouco antes dessa data, em agosto de 2009, a emissora VH1 havia lançado um novo reality show de namoro. A fórmula era simples: uma mulher chamada Megan Harsman buscava o amor da sua vida entre 18 homens ricos. Esses homens competiam com jantares caros, viagens e uma série de desafios para desculpa aí, Joaquim, eu perdi o foco por uns segundos, cara. Conquistar ela. O nome do programa era Megan Wants a Millionaire. Megan já era conhecida no mundo dos realities. Ela havia participado de outros programas da VH1 e era praticamente a estrela das competições amorosas da emissora. Mas entre todos os participantes, havia um que se destacava dos demais. O nome dele era Ryan Jenkins. Ryan... pela roupa aí, por essa foto aí, não parece ser coisa boa, né, cara? Tá parecendo um pouquinho uma mugshot isso daí, né, cara? Mas posso estar errado, Chamava atenção não só de Megan, mas também de toda a produção do programa. Ele era carismático, confiante e tão estratégico que ganhou o apelido de Smooth Operator, ou Operador Suave. Ou seja, tudo parecia dentro do padrão desse tipo de reality. Pessoas com dinheiro competindo por amor, com muito luxo e drama. Mais um programa qualquer na longa lista da VH1. Provavelmente um daqueles que seriam esquecidos com o tempo, mas aí algo inesperado acontece. Quando o quarto episódio estava prestes a ir ao ar, o que poucos sabiam é que Ryan, na verdade, já era casado, e nessa mesma época, a esposa de Ryan foi encontrada sem vida. Enquanto a polícia ainda investigava o corpo da mulher no beco, Ryan fez uma ligação desesperada. Ele implorava por ajuda para encontrar sua esposa, uma modelo de Los Angeles chamada Jasmine, que havia desaparecido sem deixar vestígios. Segundo Ryan, na noite anterior, ele e Jasmine tinham voltado juntos para casa, e no dia seguinte, ela saiu para fazer algumas compras, mas nunca mais voltou. Ele contou que tentou ligar para ela várias vezes, mas ela não atendia mais. E lembra daquele detalhe importante que mencionamos lá no começo? Pois é, quando a polícia encontrou o corpo da mulher dentro da mala, eles perceberam que ela tinha implantes de silicone, e esses implantes foram removidos e enviados para análise. Graças a isso, eles conseguiram confirmar a identidade da vítima, era Jasmine, e naquele instante, Ryan Jenkins se tornou o principal suspeito. Mas é aqui que tudo começa a mudar. Os investigadores ainda não tinham provas suficientes para prender Ryan, então nos dias seguintes começaram a reconstituir os últimos passos de Jasmine antes do seu desaparecimento. Foi aí que eles descobriram algo que contradizia totalmente o que Ryan havia contado à polícia. Na verdade, Jasmine nunca voltou para casa naquela noite. Eles descobriram que na noite da suposta despedida de Jasmine, o casal havia ido a um hotel em Del Mar, na Califórnia, para participar de um torneio de pôquer. E pelo menos, as câmeras de segurança do hotel registraram tudo. Nos vídeos, é possível ver o casal chegando, colocando as malas no quarto e depois saindo. Mas aí vem o mais... Mas onde tá Lost Media nessa história? Isso que eu tô curioso. Por volta das 4h30 da madrugada de 15 de agosto, poucas horas antes do corpo de Jasmine ser encontrado, as câmeras gravaram Ryan correndo sozinho, visivelmente nervoso. Ou seja, aquela gravação desmentia completamente sua versão dos fatos. Ficou claro, Jasmine nunca voltou daquela noite. Nesse ponto, Ryan já havia fugido. Em apenas 2 dias, ele cruzou a fronteira, indo de Los Angeles até o Canadá. E tudo indicava que o plano foi cuidadosamente executado. Ryan sabia exatamente onde se esconder. Ele tinha dinheiro, tinha contatos e era inteligente o bastante para se manter invisível. Ryan Jenkins is now the subject of an international manhunt. This former dating show contestant is considered armed and dangerous. No dia 20 de agosto, as autoridades finalmente declararam... com esse canal aqui eu percebo quantas histórias, quantas coisas assim a gente nunca tinha ouvido falar, né, mano? Declararam ele culpado oficialmente. Grande, né? Mais alertas foram emitidos e as buscas foram intensificadas, mas Ryan parecia sempre um passo à frente. Então chegamos na manhã de 23 de agosto. Foi nesse dia que a polícia finalmente localizou Ryan Jenkins. Mas o que aconteceu em seguida foi chocante. Após dias de uma verdadeira caçada internacional, as autoridades haviam montado um plano rigoroso que supostamente impediria qualquer nova fuga. Mas algumas horas depois, a polícia recebe uma ligação de um motel no Canadá, e era o lugar onde Ryan estava escondido. Só que quando chegaram, já era tarde demais. Ryan Jenkins
estava morto. Na manhã de 23 de agosto, as autoridades chegaram ao motel esperando finalmente prender Ryan. Ele estava hospedado lá há 3 dias, mas não havia saído do quarto nenhuma vez. No dia em que Ryan deveria fazer o check-out e ir embora, ele simplesmente não apareceu. Algumas horas depois, o gerente do hotel entrou no quarto e encontrou ele sem vida. Foi nesse momento que a polícia recebeu o relatório e a caçada finalmente terminou. Mas o que veio depois foi algo terrível e controverso. Após isso, a VH1 suspendeu a transmissão de Mega... Claro, né? Pô, não tem clima nenhum pra continuar isso daí. Once a Millionaire, os episódios restantes da temporada... Ah, por isso que tem essas Lost Medias. Ah, passaram a ser uma peraí, cara, tô achando que ele ganhou o programa. Eles jamais foram exibidos na TV. Foi aí que as autoridades começaram a investigar mais a fundo e descobriram que Ryan já tinha antecedentes de violência, algo ocorrido alguns anos antes de participar do reality. Isso deveria ter sido um grande sinal de alerta para a emissora. E não para por aí. Ryan não era o único com processo. Cara, mas como é que os caras também contrataram o cara para participar do programa sem saber, sabendo que ele era casado? Não faz sentido, os caras não fizeram investigação nenhuma mesmo, né? Processos criminais. Não se importavam, né? Boa parte dos participantes do programa também tinham antecedentes. Então começaram as acusações. Não gravaram todo o programa até o final, né? VH1 possivelmente sabia disso, mas deixou passar para criar ainda mais drama e aumentar a audiência. No caso de Megan, ela pagou um preço alto. Seu contrato com a emissora foi encerrado imediatamente e ela praticamente desapareceu da TV. Durante anos, os episódios finais de Mega Once a Millionaire foi uma das Lost Medias mais procuradas da televisão. Em 2022, a Megan publicou os episódios 4 e 5 em seu canal no YouTube, mas o episódio final, aquele que mostraria sua decisão sobre Ryan, continua um mistério. E é bem provável eu tô achando que ele ganhou, hein, cara. Que nunca seja revelado. Mas se a gente parar pra pensar, Ryan dominava algo que muitos psicopatas aperfeiçoam, criar uma persona falsa. Então o que você faria se conhecesse alguém que parece... Eu tô achando que esse cara ganhou o programa, hein, mano. Perfeito, e se essa pessoa não for... Se você quer saber relatos, coisas assim, mano, deixa nos comentários aí, mas eu acho que tá bem claro aí, senão eu divulgaria, né? Parece, como você saberia? Mas um caso, né, bizarro pra lista. Divulgaria todos os episódios que ele não é rejeitado e o que ele seria rejeitado, que seria no último, ele não divulgaria, né? Então, vamos pro próximo aí. Bizarro, hein, mano? Não conhecia esse caso também. WWE. Uou! Ok! Tá, a única coisa que eu imagino da WWE é o caso do Owen Hart, né? O jogo WWE SmackDown vs Raw. Joguei muito, hein? Joguei muito, mas o 2009 é melhor. 2008 era um dos mais aguardados do ano. Essa edição do jogo continha mais mas eu acho que era 2010 que eu jogava mais. Uma novidade. Estilo de lutas diferentes de acordo com a personalidade de cada lutador. Essa era uma função inédita que dava um toque extra de realismo, algo que nunca tinha sido visto antes. Na verdade, o jogo venderia quase 8 milhões de cópias e até entraria pro Guinness. Mas a WWE tinha um problema. O jogo escondia evidências de algo sombrio, um evento assustador que acabou criando uma Lost Media. Durante o desenvolvimento... Eu joguei muito esse jogo quando era criança, gente. Vocês não estão entendendo, eu joguei muito. O jogo sofreu muitos atrasos. Alguns tava errado, pensei que era o caso do Owen Hart. Falta de tempo, mas outros por causa de um acontecimento terrível e perturbador que rolou em junho de 2007, alguns meses antes do lançamento. Os maiores nomes dessa época era Chris Benoit. Isso não era comum dele. Chris sempre cumpria com seus compromissos, então muita gente ficou assim. Tá cortado aí, né, gente? Sem entender. Mas o Chris Benoit, basicamente... Bom, vamos ver. Mas o evento seguiu de forma improvisada. Algumas horas depois, tudo faria sentido. O primeiro recado de Chris dizia: os cachorros estão na área fechada da piscina e a porta dos fundos está aberta. Já a segunda mensagem simplesmente continha o endereço. Ele teve que cortar muita coisa aqui, mas pra quem não conhece a história, o Chris Benoit era um cara que era um baita lutador, foi campeão. Ele ganhou o Royal Rumble, mas não sei se ele foi campeão da WWE. Acho que sim, mano. E era um cara bem querido, tudo dentro da empresa, só que ninguém imaginava que ele cometeu um terrível crime aí, né? Da casa dele. Ninguém entendeu porque Chris teria enviado mensagens assim, até que depois de um tempo passou a fazer sentido. No dia seguinte ao evento, a polícia foi até a casa de Chris, e o que encontraram mudou tudo. Lá dentro estava a família, mas todos haviam sido assassinados. Depois de investigar a casa, descobriram que Chris não estava lá, e sem entrar em detalhes, podemos dizer que ele tomou uma decisão muito ruim.
Esse episódio se tornou um dos mais sombrios na história da luta livre, sendo uma das histórias mais obscuras da WWE. E a partir daí, algo aconteceu. Esse cara, gente, ele foi excluído da história da WWE, por assim dizer. Se vocês entrarem no site aí agora da WWE, pesquisar todos os campeões ou todos os vencedores do Royal Rumble, que é mais fácil, os caras não colocam, mano. Pulam ele, né, cara? Imediatamente Ou pesquisem um compilado da própria WWE postando, né, cara? Todos os campeões do Royal Rumble, todos os vencedores do Royal Rumble. Vocês não vão achar ele lá. Após o ocorrido, a WWE quis apagar toda a ligação com Chris. De um dia pro outro, sua imagem foi removida da companhia. Todas as menções a ele foram excluídas dos arquivos. Até suas lutas e gravações. É porque tem uma parada que no dia que ele faleceu, eu não sabia que ele tinha feito aquilo com a família. Achava que ele tinha sido uma vítima, né? Então você teve um programa da WWE que foi um tributo a ele, tá ligado? Um memorial a ele e tudo mais, sendo que depois descobriu-se que ele não era vítima, né? Mas aí tá o problema. A exclusão afetou o jogo, né? Que estava prestes a ser lançado. O jogo trazia várias animações, movimentos e aspectos do Chris, mas eles foram removidos, ou pelo menos era o que se pensava. Em novembro, o jogo foi lançado, a tempo para a temporada de Natal, mas por causa da pressa para publicar, os desenvolvedores deixaram algumas pistas escondidas. Por exemplo, o movimento característico de Chris, o Crippler Crossface, podia ser acessado se você hackeasse o jogo. Algumas pessoas relatam que existem versões de pré-lançamento do jogo que ainda incluem o Chris, versões que nunca chegaram ao público. Inclusive a capa do jogo passou por mudanças depois do incidente. Será que tinha ele? Reza a lenda que Chris apareceria nela, mas devido ao ocorrido... Cara, pior, cara, que eu não duvido, ele tava em alta pra caramba, cara, e esse Bob Lashley aqui na capa é bem aleatório, né, cara? Realmente, né, se duvidar que era o Chris Benoit aqui, cara. Caramba, né? Eu nunca podia pensar nisso, cara. É bem aleatório esse Bob Lashley na capa. A arte precisou ser redesenhada para mostrar outras estrelas. Interessante, cara. Bill. Bem legal, cara. Fico feliz aí, porque você sabe que eu gosto muito de WWE, né, cara? Então fico feliz aí que esteja sendo citado aqui nesse vídeo do Aquinho, né, cara? E mais a gente pode conhecer. Claro que isso daí não é uma boa porta de entrada, né? Mas, enfim. É bom que esteja sendo falado, né? Gente, chegaram até aqui. Deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo. Vai estar fazendo uma pessoa muito feliz, tá bom? E, enfim, por favor, se inscreva aí, dá aquela força. E também, deixa nos comentários o que estão achando do vídeo. E entre na nossa comunidade do Discord e no meu outro canal, que essa semana tem vídeo, tá bom? Conrad. De novo, postei um vídeo lá no Seja Membro, se você quiser fazer parte, né, mano? Postei um vídeo lá sobre a treta do Goulart com a Record. E vou estar aí a cada... Eu me comprometi lá a postar pelo menos 2 vídeos extras lá por semana, tá bom? Caçando um Predador era um programa de TV bem famoso que começou nos anos 2000. Nele, os jornalistas disfarçados se passavam por menores de idade na internet com um único objetivo: flagrar adultos que estavam tentando se encontrar com crianças para fins abusivos. O apresentador do programa era Chris Hansen, que após uma investigação localizava onde esses indivíduos moravam. Uma vez à frente com o suspeito, Chris confrontava essas pessoas e com a ajuda da polícia, o indivíduo era preso. Na maioria dos episódios, víamos o mesmo desfecho. Durante sua produção, o programa chegou a prender mais de 20 pessoas. Mas existe um episódio em particular que teve um final completamente inesperado. Esse episódio girava em torno de um homem chamado Bill Conrad, um promotor público bastante respeitado em Terrell, no Texas. Bill era conhecido por ter dedicado sua vida inteira à justiça. Ele sempre seguiu as regras, era aparentemente o tipo de pessoa que poderíamos chamar de exemplar. Em 2002 ele chegou a se candidatar... Tá muito certinho pro meu gosto, ninguém é tão certinho, né, cara? Como juiz pelo Partido Democrata. Ele conseguiu uma boa quantidade de votos, mas perdeu para seu oponente republicano. Já em 2006, sua carreira parecia estar se recuperando. Bill se tornou promotor assistente-chefe de crimes graves no condado de Rockwall. O problema é que, na verdade, Bill também era um dos predadores da internet, e é aqui que tudo se conecta ao programa. Um dos grupos que colaborava com o programa de Chris Hansen se chamava Perverted Justice. Esse grupo criava perfis falsos no UOL e no MySpace se passando por crianças e adolescentes. E o mais perturbador é que eles eram um time extremamente eficaz e constantemente conseguiam atrair e flagrar criminosos. Um desses criminosos foi justamente o promotor Bill Conrad. Apesar de sua posição profissional como responsável por prender criminosos na internet, Bill levava uma vida paralela. Online, ele se passava por um estudante universitário de 19 anos. Ele usava foto de modelos e seu nome era Inx00. Com esse perfil, ele começou a conversar com um garoto de 13 anos chamado Luke. Mas o que o Bill não sabia é que Luke, na verdade, era um perfil falso criado pela equipe do programa. Né? E é aqui onde tudo começa a ficar extremamente perturbador. O
programa revelou várias das conversas trocadas entre Bill e vamos ver se vai dar em alguma coisa aí, ou vamos ver se a justiça só funciona pra quem não tem dinheiro, né, cara? Em uma interação que durou cerca de 2 semanas. Entre as provas reunidas estavam mensagens escritas e até ligações telefônicas, feitas com um ator contratado para fingir ser o garoto. Essas conversas eram tão explícitas e gráficas que ultrapassavam os limites do que o programa normalmente exibia, mas não para por aí. Bill também tirava fotos de si mesmo e enviava para o suposto garoto. As mensagens começaram de forma relativamente prova não falta, inocente, mas foram escalando rapidamente. Em pouco tempo, Bill passou a pedir para se encontrar pessoalmente com Luke, alegando que queria tirar fotos com ele juntos. Quando o programa finalmente reuniu evidências suficientes contra Bill Conrad, chegou o momento dele encarar a verdade. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo para sempre. Naquele ponto, a equipe de Chris Hansen da NBC e a polícia tinham material bastante para agir. E isso nos leva ao dia 5 de novembro de 2006. Nesse dia, a equipe do programa e a polícia foram até a casa de Conrad. Todos estavam preparados, mas assim que chegaram ao local, perceberam que algo não estava certo. A primeira atitude da equipe de produção foi se esconder como de costume, mas rapidamente notaram que havia alguém dentro da casa. O mais estranho é que essa pessoa parecia estar tentando se esconder. Depois de alguns minutos de espera, Chris se aproxima da porta com um mandado de busca nas mãos. Ele bate, mas nenhuma resposta. A polícia então começa a chamar por ele em voz alta, mas ainda assim ninguém atende. Todos ali sabiam que ele estava lá dentro, mas havia algo a mais. A tensão aumentava a cada segundo. Foi nesse momento que a polícia decidiu arrombar a porta e entrar à força. Alguns minutos depois, eles finalmente encontraram Bill. Ele saiu de onde estava escondido e apareceu em um dos corredores da casa, segurando uma arma. Os oficiais se posicionaram à sua frente e, segundo testemunhas, Bill parecia calmo. Ele dizia aos policiais para não se preocuparem, que não iria machucar ninguém. Por um instante, parecia que a situação terminaria de forma pacífica. Os oficiais tentaram convencer ele, pediram com calma que abaixasse a arma. Fizeram de tudo para evitar o pior. Mas então o Bill ele toma uma decisão trágica, bem na frente de todos. Ele tira a própria vida. Ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A equipe da SWAT tentou prestar socorro imediato. O tenente responsável avisou Chris Hansen. Bill foi levado às pressas para o hospital, mas já era tarde demais. E foi aí que começou a grande controvérsia. Após o ocorrido, o programa e a polícia foram duramente criticados por como conduziram a operação. A irmã de Bill, Patricia Conrad, acusou o programa de agir como juiz, júri e executor. Ela criticou a NBC e a produção e os policiais, e disse que tudo aquilo foi feito por audiência e dinheiro. Para ela, o programa foi o verdadeiro responsável pelo destino trágico do irmão. E o que tornou tudo ainda mais revoltante é que foi descoberto que todas as pessoas capturadas naquela operação acabaram sendo soltas devido a falhas na forma como as investigações foram conduzidas. Ok, calma lá, hold on. Pelo programa. Isso causou ainda mais polêmica, com a pressão pública. Mas por que o cara faria isso com ele mesmo se ele não achasse que era culpado disso, né? E não se sabesse que a culpa era grande demais pra ele suportar em vida, né? Não entendo, por causa do nome dele manchado? Sei lá, né, mano? A tua vida... Bom, sei lá, enfim. Pública aumentando, os anunciantes cancelaram todos os no caso dele ser inocente. Com o programa, o que levou ao cancelamento oficial em junho de 2008. Desde então, as gravações do caso de Conrad foram disponibilizadas ao público, mas ainda existe uma última peça perdida, uma fita que nunca foi revelada, a gravação que contém as últimas palavras de Bill. Dizem que essa gravação estava prevista para ser usada em um episódio do programa, mas como você deve imaginar, jamais ele foi ao ar. Ela permanece arquivada até hoje, e por isso esse caso se tornou uma das Lost Medias mais impactantes da história da televisão. E é um que poderia participar do nosso iceberg que a gente gravou na semana passada, que eu não vou falar o nome por motivos youtubísticos. Jon Stahl. Caraca, cara, mas acho que ele era culpado mesmo no final, né, cara? Não, sei lá, mano. É uma pena que o programa acabou, então, se ele era culpado, né? Eu acho que de fato, né, não desejo de forma alguma esse tipo de situação pra ninguém aí no mundo, né, cara? Mas foi um a menos, né? Um desses a menos. Pouco antes do amanhecer, uma van chegou ao cemitério Evergreen. Ela transportava 50 pequenas caixas feitas de madeira de pinho. Todas estavam ligadas a um dos casos mais sombrios da história moderna. Para entender isso, precisamos voltar ao início. James Warren Jones.
Cara, assim, não quero quebrar a vibe de quem tá vendo o vídeo agora e a primeira vez no canal aqui, mas acho que o Jonestown é um recordista de aparições aqui no canal. Deve ser a quinta ou sexta vez já que a gente fala sobre isso, Nasceu né? em 1931. Durante toda a infância, ele passou por experiências traumáticas. Ele cresceu na zona rural de Indiana, um lugar isolado, conservador e cheio de dificuldades. Você aprende um pouquinho mais a cada vídeo, né? Foi nesse ambiente que Jones desenvolveu uma obsessão por religião e justiça social. Mas além disso, ele também demonstrava uma estranha fascinação por controle e manipulação. Uma das grandes inspirações de Jones era o pai de Vinnie, um líder religioso muito influente nos Estados Unidos, que afirmava ter uma conexão direta com Deus. O que realmente chamava a atenção de Jones era a forma como esse homem liderava sua comunidade, com autoridade absoluta, misturando fé com ativismo, e Jones absorveu tudo isso. Em 1955, ele fundou o Templo do Povo, atraindo principalmente as pessoas que são mais chutadas da sociedade na época, né? A organização era divulgada como progressista e defendia a integração racial, algo extremamente incomum para a época. Isso fez de Jones uma figura controversa, mas também muito admirada entre os mais pobres e marginalizados. Ele era carismático, performático e dizia até realizar curas milagrosas. O Templo do Povo se apresentava como uma alternativa à sociedade tradicional, mas por trás dessa fachada, Jones controlava seus seguidores. Ele exigia a lealdade total, e com o tempo começou a isolar seus fiéis do mundo interior. No início dos anos de 1970, começaram a surgir denúncias sobre práticas duvidosas dentro do templo. Foi então que Jones decidiu mudar novamente. Ele e seus seguidores se mudaram para São Francisco, na Califórnia. Mas aquilo era apenas uma preparação para algo muito maior e mais assustador. Conforme os anos passavam, Jones ficava cada vez mais paranoico, até que ele decidiu se isolar completamente e criar aquilo que chamou de paraíso socialista. Mais de 1000 seguidores abandonaram suas vidas e se mudaram com ele para um local remoto na selva da Guiana, na América do Sul. Lá eles fundaram um projeto agrícola do Templo do Povo, conhecido como Jonestown. Jones prometia que Jonestown seria um refúgio, uma comunidade perfeita, livre de racismo, injustiças e corrupção. Para muitos será a chance de começar de novo, mas a realidade era bem diferente. Jonestown era cercado por floresta densa. O trabalho era exaustivo e o clima era sufocante e as condições eram extremamente duras. Foi aí que o verdadeiro lado de Jones veio à tona. O que prometia ser um paraíso se transformou em uma prisão. Os moradores eram mantidos contra a vontade, em um regime opressivo, controlados por medo e manipulação psicológica. As promessas de liberdade rapidamente se converteram em algo muito mais sombrio. Como descreveriam os poucos que conseguiram escapar, Jonestown se tornou um verdadeiro campo de concentração. Isso nos leva a novembro de 1978. Naquele mês, o congressista americano Leo Ryan começou a receber diversos relatos preocupantes sobre o Templo do Povo. Segundo essas denúncias, os moradores de Jonestown estavam sendo impedidos de sair. Como muitos deles eram cidadãos americanos, Ryan decidiu intervir pessoalmente. No dia 17 de novembro, Leo Ryan viajou até Jonestown, acompanhado por um grupo de jornalistas e uma equipe de filmagem da NBC. Durante mais de 12 horas, eles gravaram imagens dentro da comunidade. A princípio, tudo parecia normal. Várias pessoas foram entrevistadas e pareciam felizes. Até mesmo convidaram os visitantes para um show de música. Mas foi aí que algo estranho aconteceu. Durante o evento, um dos moradores passou em segredo uma nota ao repórter Don Harris, da NBC. A nota dizia: "Por favor, nos ajude a sair de Jonestown." A partir desse momento, o clima mudou completamente. Conforme o tempo passava, o comportamento dos moradores começou a parecer forçado e ensaiado. Cara, eu tô pensando, mano, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre Jonestown um dia, sabia? Eu conheço tanto, né, cara? Eu acho que eu podia fazer um vídeo específico, um videozão aí de uns 40 minutos, bem aprofundado sobre o tema, né, cara? O que vocês achavam, mano? Acho que eu vou fazer um dia. Se todos estivessem sendo monitorados. Ao mesmo tempo, havia uma tensão no ar. Algo estava claramente errado. Logo, mais pessoas começaram a se aproximar discretamente dos visitantes, pedindo ajuda para fugir. Na manhã seguinte, cerca de 40 moradores tinham pedido para deixar o local junto com o congressista. Ryan decidiu ajudar eles e um plano de fuga foi montado. Mas ninguém sabia que entre os desertores havia alguém infiltrado. No dia 18 de novembro, Ryan e o grupo de desertores e a equipe da NBC seguiram para uma pista de pouso próxima, em Port Kaituma. Entre eles estava Larry Layton, um suposto desertor, mas que na verdade ele era um agente infiltrado de Jim Jones. Assim que todos chegaram à pista, eles foram emboscados por homens armados ligados ao templo. O ataque foi brutal. O congressista Leo Ryan, os jornalistas Don Harris, Bob Brown
e Greg Hobson. E é nesse momento aí, cara, por que muita gente fala aí, né, cara? Por que os caras cometeram aquele ato lá? Por que o Jim Jones forçou a galera a fazer aquilo lá, né, cara? Porque ele sabia que a partir desse momento que ele fez isso com os repórteres, haveria represálias do governo americano, né, cara? Então, por isso que ele fez isso, sabe? Enfim. Das desertoras Patricia Parks foram mortos a tiros, e outros ficaram gravemente feridos. E o mais chocante é que a câmera de Bobby Brown gravou tudo. A fita foi danificada no momento do tiroteio, mas anos depois conseguiram restaurar parte do material. Só que o massacre na pista não foi o fim da tragédia. Na verdade, foi apenas o começo de algo muito pior. Pouco tempo depois do ataque, Jim Jones convocou todos os seus seguidores para a área central da comunidade. Ali, ele anunciou que tinha chegado o momento final. Ele sabia que após o assassinato de um congressista americano, as autoridades não demorariam a aparecer. Né? Então Jones ordenou que todos tomassem uma bebida especial, uma mistura feita para colocar um fim em tudo. E por conta de uma gravação de áudio encontrada entre os destroços, hoje sabemos que nem todos aceitaram. Na fita é possível ouvir uma mulher chamada Christina Miller confrontando Jim Jones. Ela implora por outra saída, tenta salvar os demais, mas mesmo assim Jones ignora os apelos e ordena que todos bebam o líquido fatal. E assim chegou o fim de Jonestown. Mais de 900 pessoas perderam a vida naquele dia. Homens, mulheres, crianças. Quase todos foram obrigados a participar daquele ato final. Das 13 horas de gravações em vídeo feitas pela equipe da NBC, apenas 1 hora foi divulgada em 2014. O restante permanece arquivado, talvez para sempre. Esse Lost Media documenta em detalhes um dos episódios mais perturbadores e macabros da história moderna, mas que muito provavelmente nunca poderá ser completamente mostrada ao público. Doideira, hein? Chegamos ao fim de mais um vídeo, pessoal. Não esqueça de se... rapaziada, eu não comentei muito sobre esse caso do Jim Jones, cara, porque como eu falei, cara, eu já vi muito aqui no canal, não quis deixar de gravar aqui no vídeo, claro, mas eu sinceramente não sei muito o que comentar mais do que eu já falei várias vezes aqui no canal. Então, enfim, fica aí o convite pra você que veja o vídeo aí que eu gravei, o primeiro vídeo aí de Jonestown aqui no canal, que é um vídeo específico, tá bom? Só pesquisa aí Jim Jones, Jonestown aí, Ivani, que você vai achar com certeza, tá bom? Enfim, espero de coração que vocês tenham gostado, tenham se divertido com esse vídeo. E no mais, é isso, tá bom? Deixem aí nos comentários qual foi o que mais pesou pra vocês. Deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, às 7 da noite. Tamo junto. É nóis.